castelo forte é o nosso Deus. Meus amados irmãos, boa noite. Nós cumprimentamos também aqueles que nos acompanham pelo YouTube, rogando sobre todos a bênção do Senhor, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender um pouco mais a respeito da palavra do nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para que abramos em Mateus, capítulo 6. Nós vamos continuar a exposição que temos feito na oração do Senhor, e hoje faremos o segundo sermão na terceira petição, que é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu quero convidar os irmãos para que abramos e façamos a leitura, então, da parte B do versículo 10 de Mateus 6. Leiamos: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez, meus irmãos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já fizemos aqui nesta noite. Te agradecemos pelos cânticos entoados que expressaram, ó Pai, o governo, o reinado do Senhor sobre o universo, sobre a criação, sobre as nossas vidas. Expressaram a grandeza do Senhor, Tu que és grande, Tu que és digno de todo louvor, Tu que reinas, ó Deus, sobre todas as coisas, sobre os nossos corações. E por isso, Pai Santo, de fato nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor, apesar de toda grandeza, de toda soberania, o Senhor se importa conosco, o Senhor se inclina para ver o que se passa no céu, sobre a terra. O Senhor, ó Deus, mantém os teus olhos ativos e atentos em nosso favor, acompanhando cada uma das nossas ações, cada um dos nossos pensamentos, demonstrando, Pai Santo, que a tua soberania não é um governo despótico, tirânico, mas, muito pelo contrário, é um tipo de governo paternal, no qual o Senhor se desloca de toda a tua soberania para descer, estar entre nós, por meio de teu Filho Jesus, Tu que és o Emanuel, Deus conosco, que caminha conosco todos os dias ao nosso lado, para nos orientar, nos guiar, nos proteger, nos disciplinar e nos dar, ó Deus, uma vida cada vez mais próxima do teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor nos tem ensinado pela tua palavra. O Senhor nos tem, ó Deus, agraciado com a boa palavra do Senhor. E nós te agradecemos, portanto, por este momento, porque a tua palavra também já foi lida aqui neste lugar. E nós cremos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ele é soberano para mover os corações e as mentes, para que creiamos, ó Deus, na tua palavra. E agora, de maneira ainda mais específica, quando investiremos algum tempo para refletirmos sobre esta petição, que o Senhor também nos abençoe, abrindo os nossos corações, para que a tua palavra possa entrar em nossos corações, fazer morada, de maneira a frutificar, ó Deus, em nossas vidas. Ó Deus, mais uma vez nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, livra-nos, ó Deus, da má compreensão de tua palavra. Dá-me, ó Deus, sabedoria na transmissão desta mensagem. Dá aos meus irmãos bons ouvidos para ouvirem a tua palavra, e a todos nós coração manso para que possamos aceitá-la, obedecendo ao Senhor em todas as coisas. Nós te pedimos estas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, por volta de metade dos anos 1980, portanto, bem recentemente, um teólogo canadense chamado Clark Pinnock começou a divulgar uma ideia a partir da qual ele questionava o que a teologia histórica e a teologia da Reforma consagrou como sendo a presciência de Deus. A presciência de Deus, em outras palavras, de maneira simples, é a habilidade de Deus de, por meio da sua autonomia de vontade, por meio da sua soberania,
pelo fato de Deus ter decretado todos os eventos no mundo, todos os detalhes, pelo fato de Deus, para usar um texto bíblico, saber cada fio de cabelo de nossa cabeça, significa que Ele, sendo o autor da história, Ele consegue ver antecipadamente os eventos que Ele mesmo estabeleceu nos decretos. Contudo, este teólogo, Clark Pinnock, teólogo canadense, ali por volta de 1980, começou então a divulgar uma outra interpretação acerca da presciência de Deus. Depois, isso foi somado a outros teólogos também americanos, como o John Sanders e o David Basinger, no qual esta teologia passou então a tomar certa proporção no meio evangélico. E a ideia destes autores, destes teólogos, é que Deus, por ser soberano, Ele havia então permitido, ou Ele havia decidido abrir mão da sua soberania, abrir mão da sua presciência para capacitar o ser humano a escrever o futuro juntamente com Deus. Vou explicar de outra maneira. Para eles, Deus, mesmo sendo soberano, Ele resolveu dar ao homem também a participação na escrita do futuro, de modo que Deus, então, resolveu negar a sua presciência, ou, em outras palavras, Deus resolveu forçosamente não conhecer o futuro e deixar o futuro em aberto, para que, na interação da soberania de Deus de um lado e da responsabilidade do homem de outro, ambos, Deus e o homem, pudessem então construir o futuro. Isto se tornou bastante evidente no Brasil quando algumas tragédias, como por exemplo esta que nós estamos acompanhando, vivenciando lá no sul do país, mas de maneira específica, quando houve aquele tsunami na Ásia, em que muitas pessoas morreram. Naquele momento, alguns teólogos brasileiros resgataram essa ideia do Clark Pinnock, e eles então começaram a perguntar: será que de fato Deus, Ele é soberano, Ele conhece os detalhes do futuro? Será que Deus sabia que esta tragédia ia de fato acontecer? Ou esta tragédia é uma forma de Deus permitir que o homem também construa o seu próprio destino? É uma forma de Deus abrir mão da sua presciência, da sua soberania, para que o homem participe do governo ou da administração das coisas. Alguns teólogos brasileiros começaram a entrar por este caminho, e muitos começaram a pregar dos seus púlpitos esta ideia. E, resumidamente, então, eles afirmavam 4 coisas. Primeiro, o conhecimento que Deus tem de todas as coisas não foi estabelecido na eternidade. Então, esse foi o primeiro ponto. Eles entendiam que Deus, Ele conhecia todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, mas este conhecimento de Deus não estava na eternidade. É um conhecimento, parte dele na eternidade, mas uma outra parte neste mundo, a partir do momento em que, ao se relacionar com os seres humanos, Deus vai conhecendo os percursos, conhecendo as decisões humanas e agindo de acordo com estas decisões, como se Deus fosse uma espécie de mediador, uma espécie de administrador das crises humanas, uma espécie, para usar uma expressão bem contemporânea, de CEO, de uma empresa que assume ali a sua presidência, a sua regência e vai administrando os devidos problemas enquanto eles aparecem. Portanto, essa era a primeira afirmação deles. Deus conhece, mas Ele resolveu conhecer parte na eternidade e parte por meio da interação com os seres humanos.
A segunda afirmação que eles faziam é que essa presciência de Deus, ou seja, o fato de Deus conhecer antecipadamente as coisas, ela não é exaustiva, ou seja, Deus não conhece todas as coisas, Deus conhece parte. E quando alguém acusava esta turma de que eles estavam quebrando o princípio da soberania de Deus, eles diziam não, nós não estamos quebrando o princípio da soberania, porque Deus, Ele mesmo resolveu se autolimitar. Então eles começaram a dizer que Deus era livre e na sua liberdade Ele então havia se limitado, Ele próprio havia se autolimitado e Ele próprio decidido não saber todas as coisas. Terceiro lugar, eles diziam que o relacionamento de Deus com o mundo é um relacionamento não necessariamente ou não tão abrangente quanto nós afirmamos. Por exemplo, eles entendem que Deus ele deixa algumas coisas acontecerem sem que Ele interfira nestas coisas. Então, é mais ou menos assim, olha, não vamos orar por isso, porque Deus tem outras coisas mais importantes com que se preocupar. Deus não vai ficar preocupado com uma gripe quando tem tantas pessoas morrendo numa enchente, por exemplo. Então, não precisa você ficar ocupando Deus ou atrapalhando Deus, porque Ele escolhe se relacionar com o mundo, não de uma maneira meticulosa, não de uma maneira abrangente e exaustiva, mas de uma maneira seletiva. Deus escolhe as coisas que Ele deseja atender, Ele escolhe onde Ele vai dar pitaco. Quarto lugar, eles afirmavam então que o futuro, por esta razão, ele não está totalmente seguro. Bom, se Deus ele resolveu na sua soberania se autolimitar, se Ele resolveu não conhecer todo o futuro, se Ele conheceu dar ao homem o direito, a liberdade de agir, então, naturalmente, por consequência lógica, o futuro ele é desconhecido de Deus. Obviamente, meus irmãos, esta teologia ou esta abertura na teologia causou um impacto muito profundo, muito grave no contexto da teologia histórica e da teologia confessional, conforme nós, reformados e confessionais, afirmamos. Clark Pinnock, que foi esse primeiro a providenciar estas ideias, escreveu o seguinte em relação ao futuro. Ele disse assim: a ideia da responsabilidade moral do ser humano exige que nós acreditemos que as ações não são determinadas. Ou seja, elas não estão decretadas por Deus. Elas não estão determinadas, nem interna, nem externamente. Uma importante implicação desta forte definição de livre-arbítrio é que a realidade permanece aberta e não fechada. Isso significa que uma novidade genuína pode aparecer na história. O que ele está chamando aqui de novidade genuína? Algo que Deus não conheça, que não pode ser prevista por ninguém, nem mesmo por Deus, diz o Clark Pinnock. Esse conceito implica que o futuro realmente está em aberto e não está disponível a exaustiva presciência, nem mesmo da parte de Deus. Fica bem claro que a doutrina bíblica do livre-arbítrio humano exige de nós que reconsideremos a perspectiva convencional, ou seja, tradicional, da onisciência de Deus. Então, em outras palavras, o que estas mentes fizeram foi exatamente propor uma ruptura em relação à ideia de que Deus conhece todas as coisas exaustivamente. E mais do que isso, a ideia de que Deus tenha decretado cada detalhe da vida humana de maneira abrangente e exaustiva. É óbvio, meus amados irmãos, que nós, bíblicos, não cremos nesta proposta. Contudo, é necessário que nós reflitamos acerca destas ideias, porque muito embora
elas já tenham sido rechaçadas por boa parte da teologia, inclusive da teologia brasileira, vez ou outra nós somos motivados a pensarmos a respeito da possibilidade de o homem ter mesmo aquilo que alguns teólogos chamam de livre-arbítrio. E a ideia do livre-arbítrio não é outra senão o fato de que a vontade do homem, por isso a palavra arbítrio, a vontade do homem ela é independente de Deus. A ideia do livre-arbítrio é que Deus deu ao homem a possibilidade de agir conforme sua vontade, independentemente de Deus. Nós, reformados, não cremos na existência do livre-arbítrio. Nós não defendemos a ideia do livre-arbítrio. Nós entendemos que o homem foi criado por Deus, bom, reto, em santidade, que Deus deu ao homem vida, racionalidade, inteligência. Deus deu ao homem a capacidade de se relacionar com Ele, Deus, e com os seres humanos. Mas o homem caiu em pecado. E tendo o homem caído em pecado, o homem então perdeu a capacidade dada por Deus, plena, de viver desta maneira, tendo a sua vontade livre para adorar a Deus e para glorificá-lo. Portanto, tendo o homem perdido esta liberdade de vontade, o homem se tornou escravo. E ele se tornou escravo do pecado, escravo da queda, escravo de Satanás, como diz Paulo. O homem se tornou filho da ira, como Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 2. Nós antes éramos ou estávamos, vivíamos desta maneira. Nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, Paulo diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, todos se fizeram, portanto, inúteis diante do Senhor. Não há quem queira Deus, não há quem deseje a paz. Todos estão absolutamente dependentes, porque todos pecaram, ele escreve mais à frente, e carecem da glória de Deus. Eles estão necessitados da glória, da presença de Deus. Portanto, a teologia bíblica nos diz que o homem não tem livre arbítrio, o homem não tem livre vontade. A vontade do homem, ela está escravizada pelo pecado. De modo que uma criança, quando ela é gerada no ventre materno, ela já está contaminada pelo pecado. Ela não é uma neutra espiritual, ela não está em neutralidade espiritual. Portanto, esta criança, ao nascer, ela não será exposta a duas possibilidades de espiritualidade. Ela caminhará apenas numa possibilidade, que é a rejeição contra Deus. O seu coração é um coração caído. Salmo 51, 5. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Não eram gêmeos nascidos ainda, Romanos 8, quando Deus resolveu escolher Jacó, aborrecer de Esaú, para que Esaú fosse aquele que representasse os réprobos, os reprovados pelo Senhor. De maneira, portanto, irmãos, que de fato o ser humano ele é nascido em pecado, ele é gestado em pecado, e a não ser que uma grande obra da graça de Deus atue sobre a vida dele e haja uma regeneração, ele permanecerá filho da ira, permanecerá filho da desobediência, permanecerá contra Deus. A menos que a graça do Evangelho atinja o seu coração e ele receba uma nova vida. E aí sim, como Paulo escreve aos Coríntios, sendo ele uma nova vida, uma nova criatura, ele passará agora a glorificar a Deus. O homem revelará então agora a possibilidade de não pecar. Romanos capítulo 6, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Haveremos então de pecar mais para que a graça aumente mais? Não, de modo nenhum. Porque agora nós temos a capacidade de não sermos mais escravos do pecado. Nós podemos não pecar. E tudo isso então tem a ver com o fato de que Deus, na sua soberania, resolveu, meus amados irmãos, na sua vontade soberana,
ele resolveu então fazer com que os seres humanos caídos em pecado pudessem também receber a sua vontade revelada. E nós estamos então diante de duas vontades aqui. Nós estamos diante daquela vontade secreta de Deus, que foi esta vontade atacada por Clark Pinnock e os seus seguidores. Esta vontade que nós não conhecemos, estes decretos que estão escondidos na eternidade, que nós não temos noção, ideia da razão pela qual Deus resolve fazer algumas coisas, como por exemplo, ordenar as tragédias, como por exemplo, ordenar que pecados possam se aflorar em determinadas épocas, em determinada comunidade, em determinado lugar. Nós não entendemos porque Deus ordena que muitas vezes a sua igreja seja castigada, disciplinada, oprimida, massacrada por inimigos do Evangelho. Não entendemos muitas vezes porque Deus ordena que haja uma quantidade absurda de iniquidade em determinados países. Nós não sabemos detalhes destas questões. Mas nós não afirmamos, como Clark Pinnock e os seus seguidores, que isto faz parte de um desconhecimento de Deus, da história, ou que faça parte de um plano de Deus de deixar o homem agir conforme a sua vontade, o seu arbítrio livre. Não, nós afirmamos que Deus, ele permanece no governo de todas as coisas, não apenas conhecendo cada detalhe meticulosamente, mas mais do que isto, ordenando cada detalhe meticulosamente. Nós cremos que Deus, ele não apenas permite, mas ele ordena que as coisas aconteçam. E por isso a responsabilidade do homem, ela não pode ser somada ao decreto de Deus ou somada à vontade de Deus. A responsabilidade do homem, ela faz parte do decreto de Deus. São coisas distintas. Uma coisa é nós dizermos que o desejo do homem, a vontade do homem, ela se soma à vontade de Deus, e por isso Deus faz com que a sua vontade, unida à vontade do homem, dê luz a determinado evento. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus usa a vontade do homem, usa a responsabilidade do homem, usa inclusive os pecados do homem para cumprir os seus decretos secretos. E é por isso então que nós estamos diante de um texto em que a nossa oração é a seguinte: Senhor, existem questões que são misteriosas para nós. Elas pertencem ao campo espiritual, elas pertencem ao céu, elas estão naquele lugar onde nenhum de nós consegue ver. Por isso, Senhor, nós desejamos que esta vontade que nós não conseguimos ver, esta vontade que faz parte do plano secreto do Senhor, esta vontade que está restrita ao decreto do Senhor, que esta vontade possa ser manifestada em nós de maneira visível, de maneira revelada, para que nós possamos conhecer os detalhes da Tua vontade. É esta a oração que Jesus nos ensina a fazer. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos aquelas crises de pensarmos que a vontade de Deus é algo absolutamente inatingível, ou algo que depende de algum tipo de visão espetacular, ou de uma ação sobrenatural, uma ação fantástica de Deus. Não é assim. Deus está a cada momento e em cada detalhe agindo. O fato de nós estarmos aqui nesta noite, os irmãos estarem assentados nas posições em que vocês estão, de as coisas estarem funcionando como estão funcionando, de eu estar aqui, de o irmão Tiago estar ali, de nós estarmos juntos neste lugar, tudo isto detalhadamente está decretado pelo Senhor. Contudo, nem sempre nós conseguimos pensar na grandeza do que significa esta soberania de Deus, de controlar cada detalhe de nossa vida. Lembre-se de que cada fio de cabelo de nossa cabeça está contado pelo Senhor. Lembre-se de que cada pardal só pode cair
se o Senhor ordenar. De modo, portanto, que o nosso Senhor Jesus deixou muito claro no seu ministério aos seus discípulos e para nós o que significa fazer com que a vontade decretada e secreta do Senhor se revele. Os discípulos, meus irmãos, muitas vezes não tinham consciência de como isso ia acontecer. Por exemplo, eles não sabiam quem seria o traidor. E eles conviveram e certamente tiveram bons momentos com Judas durante aqueles anos de ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, inclusive, não narra episódios em que nós podemos perceber problemas evidentes entre Judas e os demais do colégio apostólico. Muito provavelmente eles eram amigos, eles eram irmãos, no sentido de membresia de uma igreja, talvez, né? Nós não sabemos, por exemplo, o que passava na cabeça do apóstolo Paulo quando, em alguns momentos, ele era açoitado por perseguidores. Nós não temos a dimensão do que significou para Estevão ser entregue nas mãos daqueles que perseguiam a igreja de Jesus Cristo, inclusive Saulo, que estava bem próximo e que acompanhou o julgamento que foi feito de Estevão. Esses detalhes são coisas que nos impressionam, porque quando nós lemos a história bíblica e quando nós sabemos o final, nós somos tentados a extrair da história bíblica coisas que têm a ver com a nossa experiência. E quase sempre nós olhamos para o texto bíblico com o nosso olhar, com a nossa experiência. Contudo, é impossível que nós cheguemos ao pleno conhecimento das experiências daqueles irmãos que estavam envolvidos naqueles processos todos. De modo que não dá para nós chegarmos a uma certeza concreta do que se passava na mente e no coração daqueles irmãos que não sabiam o que iria acontecer. Mas fica-nos evidente, meus amados irmãos, pelas declarações que nós ouvimos das Escrituras, desses irmãos, que uma convicção eles tinham muito clara em seus corações. A convicção de que Deus estava no controle, de que Deus sabia de todas as coisas e não apenas sabia, mas Ele havia decretado todas as coisas. E por isso Paulo pôde escrever ao jovem pastor Timóteo, dizendo: olha, eu já estou sendo entregue como libação, como oferta. Eu já estou no fim da minha vida e eu serei morto. Eu derramarei o meu sangue, noutras palavras. Não o sangue que foi derramado de Cristo, o meu sangue não poderá salvar. Mas eu fiz aquilo para o qual eu fui chamado. Eu combati o bom combate. Eu perseverei na fé. Eu estou pronto para morrer. E esta declaração do apóstolo Paulo, ela não isenta, obviamente, nenhum tipo de emoção, de sensações que antecipam momentos de sofrimento. Não quer dizer que Paulo não tenha sentido o temor da morte, o medo de passar por aquele processo. Não significa dizer que Paulo não tenha sofrido, não tenha pensado, quem sabe, até mesmo em fugir daquela situação. Mas de uma coisa é certa, ele sabia que Deus governava o futuro. Paulo não considerou a possibilidade de um futuro aberto, de um futuro desconhecido por Deus. Paulo não considerou a possibilidade de ele construir o futuro juntamente com Deus. Não, Paulo sempre cria numa única verdade: o Senhor, Ele é dono da história, Ele escreveu a história e Ele cumprirá os seus decretos secretos, Ele cumprirá a sua vontade secreta na minha vida. Por isso Ele escreveu: se pois vivamos, para o Senhor vivamos, se formos morrer, morramos para o Senhor, quer pela vida, quer pela morte, que o Senhor seja glorificado. Observe que Paulo não estava levando em conta as circunstâncias da sua vida, mas ele estava levando em conta o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Então, meus amados irmãos, ao orarmos, faça-se a tua vontade, na terra como no céu, nós estamos dizendo: Senhor, existe uma vontade absoluta, uma vontade secreta, que está elaborada pelo Senhor desde a eternidade.
Eu sei que o Senhor escreveu a história. Eu sei que cada detalhe da minha vida já está estabelecido pelo Senhor. Eu sei, como Davi no Salmo 139, que todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, Senhor, o que eu te peço é que o Senhor possa revelar esta vontade secreta que eu não conheço na minha vida, de maneira que eu possa fazer na minha vida, nesta terra, aquilo que está decretado pelo Senhor no céu. Portanto, o que Jesus está nos ensinando aqui para dirigirmos a Deus Pai, é que a nossa autonomia, ela seja quebrada, para que a nossa soberba seja humilhada, e para que nós nos rendamos inteiramente à vontade soberana do Senhor. E meus irmãos, parece um pedido fácil, mas não é, porque isso significa dizer que nós temos de reconhecer a nossa total falibilidade, nossa falência, nossa miséria. Nós temos de reconhecer que só Deus é infalível, nós não, nós somos falíveis, somos miseráveis, somos corruptos, somos dependentes do Senhor. E se Deus mesmo em Cristo não nos restaurar, nós, meus irmãos, experimentaremos agruras, sofrimentos, experimentaremos distâncias de Deus, afastamentos do Senhor, que causarão em nossas vidas muitos males. Se nós estivermos cumprindo a vontade de Deus, significa que nós não sofreremos estas coisas? Não. Muito pelo contrário, talvez para cumprirmos a vontade de Deus, nós teremos que passar pelo vale da sombra da morte. Basta você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver que ali o exemplo de fé foram de homens e mulheres, diz o texto, dos quais o mundo não é digno de mencioná-los. Porque foram irmãos nossos que cumpriram a vontade de Deus. Como? Foram mortos, perseguidos. Portanto, sofrer neste mundo pode ser um projeto de Deus para a sua vida. Eu sei que é difícil falar isso, especialmente num tempo de teologias triunfalistas, que pregam apenas vitórias e prosperidades materiais. Mas este não é o Evangelho. O Evangelho é aquele que ensina que você talvez veio para esse mundo para sofrer. Talvez você será uma pessoa que experimentará doenças durante sua vida toda. Você será uma pessoa sempre doente. Basta você descobrir o que Deus quer fazer com a sua doença. Talvez Deus quer que você evangelize as pessoas do hospital. E talvez você vai ficar muitos dias internado. E ao invés de murmurar contra Deus, você deveria pregar o Evangelho. Talvez Deus está colocando você no hospital para que você seja um instrumento da graça do Senhor. Eu não sei. É uma hipótese. Descobrir a vontade de Deus, portanto, implica conhecer nossa própria vida e nosso relacionamento com o Senhor. Talvez Deus tenha nos colocado neste mundo para passarmos privações, para sermos pobres mesmo, para termos de depender da ajuda dos outros. Não sei. Deus tem os seus propósitos. Talvez nós tenhamos estado aqui para, quem sabe, sermos perseguidos. Provérbios diz que até o ímpio, ele foi criado para o dia da calamidade. Então, eu não sei se estas tragédias que nós temos visto e ouvido, não sei se Deus fez com que toda a vida de uma pessoa terminasse naquele ponto. Talvez no desabamento de uma casa, talvez numa morte por afogamento, não sei, talvez na perda dos seus filhos menores, dos seus bebês, não sei. O que nós sabemos é que Deus tem os seus mistérios, Deus tem a sua vontade secreta. E o nosso maior desafio, meus irmãos, é descansarmos na vontade secreta do Senhor. Este é o maior problema do ser humano. Nós temos dificuldade de aceitar a vontade de Deus secreta. A vontade revelada é mais fácil, porque você está vendo. A providência você vê.
Nós ficamos muito alegres quando Deus nos livra, por exemplo, de um problema. Nós comemoramos, nós agradecemos, fazemos culto de gratidão, e devemos fazer mesmo, porque Deus está mostrando visivelmente a nós as suas bênçãos. Mas há coisas que nós não vemos, que nós não sabemos, mas que fazem parte do plano de Deus. Nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos o que vai nos acontecer ao longo desta semana. E tudo isso gera em nós uma perspectiva de incerteza, de dúvida. E para estes, como Clark Pinnock, que criam nesta abertura do futuro, ou para aqueles que creem no livre-arbítrio, deve ser algo muito ruim, porque eles devem ficar sempre com esta incerteza no coração de saber o que será de mim amanhã. O crente genuíno, ele não tem esta dúvida, porque ele sabe que, independentemente do que aconteça com ele amanhã, ele estará cumprindo a vontade secreta do Senhor. Deus irá apenas revelar na vida dele aquela vontade que já está na eternidade. Então, ao orarmos, Senhor, faça-se a tua vontade, esta vontade que está no céu, revele-a para nós. Nós estamos, irmãos, nos submetendo à soberana vontade secreta do Senhor, inclinando os nossos corações, inclinando todo o nosso orgulho, rendendo toda a nossa vaidade, toda a nossa soberba ao Senhor, que é governador de todas as coisas. E nós estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Porque é Ele, meus irmãos, que de fato cumpre em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a certeza de que nós estamos guardados pelo poder dEle em todas as coisas. E se por acaso, meu amado irmão, você em algum momento duvidar, ou mesmo inquietar o seu coração quanto a esta segurança, a esta certeza da segurança de Deus, peça ao Senhor, peça que Ele confirme em seu coração a verdadeira fé, porque nós podemos ser abalados, nós podemos passar por momentos de dúvidas, de medos, de incertezas, mas lembre-se de que Jesus disse: não andem ansiosos, eu sei do que vocês precisam, busquem o reino, eu sei do que vocês precisam, então fiquem tranquilos, eu vou cumprir em vocês a minha vontade. Que assim seja, meus irmãos, e que nós nos tornemos cada vez mais submissos à santa, sábia e perfeita vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe.